Olá! Se você pretende ingressar na Universidade Federal do Oeste da Bahia e é candidato egresso da educação básica pública e deseja fazer uso das cotas raciais, fique atento às orientações deste vídeo. Nele, mostramos quais as categorias de inscrição e a documentação necessária para a ocupação da vaga. Antes de falar sobre as categorias de inscrição e a documentação, nós vamos falar um pouco sobre a Universidade Federal do Oeste da Bahia. A UFOB fica localizada na região oeste da Bahia, com seus cursos, são 30 cursos de graduação, distribuídos em 5 campos, nas cidades de Barreiras, onde fica a sede da universidade, Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Luiz Eduardo Magalhães. A UFOB faz o seu meio de acesso à universidade através da adesão ao Sistema de Seleção Unificado, que é o SISU. E dentro da plataforma do SISU são distribuídas as vagas nas categorias principais de ampla concorrência, critério de inclusão regional, e as vagas que são destinadas à lei de cotas, que é a Lei 12.711 de 2012. Hoje nós vamos falar neste vídeo sobre as vagas destinadas à lei de cotas, que são para estudantes egressos da educação básica pública, independente da renda ou com renda menor, familiar, bruta, per capita, menor que 1,5 salário mínimo, voltadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou indígenas. Então, para que a gente possa conversar um pouco sobre essas categorias de inscrição, nós vamos primeiro apresentar aqui um slide com a definição dessas categorias. Então, inicialmente, o candidato precisa atender à condição de ser egresso da educação básica pública, então ele precisa ter cursado o ensino médio em uma escola pública. Esse candidato, sendo de renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, existem 2 categorias de inscrição para candidatos autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas. A categoria L2, que são candidatas autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. A categoria L10, que é destinada a candidatos com deficiência, autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Também existem categorias voltadas aos candidatos pretos, pardos ou indígenas, sem a necessidade de comprovação da renda, ou também denominada de independente da renda desse candidato. São as categorias L6 e L14. A categoria L6 é destinada aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E a categoria L14, destinada aos candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Para a gente conversar um pouco mais sobre essas categorias, nós vamos convidar o coordenador de processos seletivos da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que é o Renato Fontes, para poder participar aqui conosco, falando um pouco sobre as questões da documentação, né? E quais são
requisitos necessários para a ocupação dessas vagas. Tudo bom, Renato? Tudo bem, professora Adma? Olá, gente. Então, para todas as categorias da lei de cotas, o requisito básico é a educação básica pública. Então, é necessário ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública nacional, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos, EGA, ou ter obtido certificação de conclusão do ensino médio com base no resultado do Enem, ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, ou de exames de competência realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde que não tenha cursado qualquer etapa do ensino médio em escolas públicas. Renato, nesse caso, qual é a documentação que o candidato precisa apresentar no ato da matrícula? O histórico escolar do ensino médio completo, né, e o certificado de conclusão do ensino médio. Para quem não realizou nenhuma etapa do ensino médio em escola regular, mas que tenha obtido a sua certificação por meio de resultado no Enem ou com base no Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, né, que é o INSEJA, ou ainda, né, dos exames de competência realizados pelos sistemas estaduais de ensino, a pessoa deve apresentar esse certificado acompanhado de uma declaração de que nunca cursou qualquer etapa do ensino médio em escola privada, e também mesmo para quem apresentar o histórico escolar e o certificado de conclusão, né, na escola regular, o técnico profissionalizante, também é necessário apresentar essa declaração de que nunca cursou qualquer etapa do ensino médio em instituição privada. No nosso edital, tem um modelo a ser utilizado. Certo. Eu gostaria de complementar só a questão de quem fez o ensino técnico profissionalizante, né? Que também o certificado ele tem a mesma validade do certificado do ensino médio, não é isso? Isso. Então, esse certificado também ele é aceito. Pronto. A gente tem uma exceção com relação à questão das escolas que não são consideradas escolas públicas, né? Apesar de muitas vezes o estudante ter cursado o ensino médio em uma escola em que ele tinha bolsa. Então, Renato, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ok, essa é uma observação muito, muito importante, porque às vezes a pessoa, por ter estudado com bolsa, por nunca ter pagado uma escola conveniada, uma escola filantrópica, ela acha que ali é uma escola pública. Então, a gente vai trazer aqui uma observação importante sobre isso, né? Então, assim, aqueles que tenham cursado ensino médio, mesmo que parcialmente em escolas privadas particulares, conveniadas, comunitárias, filantrópicas, confessionais e do Sistema S, que são as escolas do Senai, SESI, SESC e SENAC, ainda que tenha sido com bolsa de estudos integral ou parcial, então essas pessoas não têm direito às vagas reservadas pela lei de cotas. Ok. O próximo requisito para fazer jus, né, às vagas destinadas aos candidatos denominados PPI, pretos, pardos ou indígenas, é o requisito da autodeclaração, mas também da heteroidentificação complementar à autodeclaração étnico-racial. Então, o candidato, no ato da matrícula, ele assina, né, uma autodeclaração étnico-racial, manifestando ali qual a sua declaração em termos de etnia e raça, e também há na UFOB uma comissão de heteroidentificação. Então, para conversar um pouquinho sobre isso, Renato. Ok.
Então, todos os candidatos que participarem nessas categorias, né, são as categorias L2, L6, L10 e L14, elas precisam se autodeclarar preto, pardo ou indígena. Então, na documentação que ela apresenta para a matrícula, ela apresenta essa autodeclaração, que já goza da presunção de veracidade, porém, ela passa por uma comissão de heteroidentificação que vai validar ou não essa autodeclaração. A comissão ou banca considerará tão somente os aspectos, as características fenotípicas negroides do candidato, expressas fisicamente, como a cor da pele, a textura do cabelo e as características faciais, que é o formato dos lábios, labial, né, e nasal. Não são considerados fatores genotípicos da pessoa candidata ou fenotípicos dos seus parentes ascendentes, pais, avós, né? E também os registros ou documentos anteriores, como certidões ou resultados de outros processos seletivos, também não são considerados nesse procedimento. O candidato ele vai ser convocado posteriormente ao ato da matrícula para participar do procedimento de heteroidentificação, tanto no site quanto também através do e-mail que a pessoa informa para o MEC, né? Após a sua inscrição, está acompanhando o seu e-mail e o site, né? Para ficar atento à convocação para o procedimento de heteroidentificação. E os candidatos indígenas? No caso dos candidatos indígenas, eles não passam pelo procedimento de heteroidentificação, pela banca de heteroidentificação. Mas, como o candidato indígena ele apresenta uma documentação diferente, que são declarações de pertencimento assinadas por membros da comunidade indígena, essa documentação ela é analisada por uma comissão que faz a análise da documentação básica, né, verificando que está de acordo com a exigência do edital. Então, esse candidato tem a sua autodeclaração validada. Então, aqui a gente segue com outro requisito, né, para duas das categorias PPI, que trata do requisito renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que são as categorias L2 e L10. No caso da comprovação da renda, Renato, como é que o candidato pode fazer? Tanto no termo de adesão, quanto no edital normativo do SISU 2023, vai constar na relação de documentos quais são os documentos para comprovação de renda. Então, é importante que o candidato tenha bastante atenção, né, porque ela deve apresentar a documentação de renda de cada membro familiar declarado no ato da solicitação de matrícula. Então, tem várias situações que a pessoa precisa verificar em qual situação se enquadra o membro da sua família. E a comprovação da renda tem como referência os meses de novembro de 2022, dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Só com relação ao núcleo familiar, Renato, para poder ficar bem claro, o que a gente espera que a pessoa declare em termos de núcleo familiar? São as pessoas que residem, né, que estão morando ali na mesma residência, não é isso? Exatamente. Então, se é o pai, a mãe, 2 irmãos, a avó, então vou trazer esse núcleo familiar. E eu preciso ter a documentação, né, de cada uma dessas pessoas. Se elas forem menor de idade, não há comprovação do trabalho, mas há necessidade de informar a idade dessas pessoas, não é isso? Isso, a idade e os documentos também que são exigidos para essas situações. Vão estar todas relacionadas lá, tanto no edital normativo quanto no termo de adesão. Certo. Ok. E aí, o último requisito para as categorias de inscrição L10 e L14, PPI, que
são as categorias para aqueles candidatos autodeclarados, né, pretos, pardos ou indígenas, com deficiência. A pessoa com deficiência, pela legislação, né, ela é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual condições com as demais pessoas. É importante acessar o edital, né, o FOB SISU 2023, para que sejam verificadas quais são a comprovação, né, em termos de documentação, Renato daqui a pouco vai falar, mas daquilo que é considerado nominalmente em termos de deficiências, né? Então, Renato, para comprovação, quais os documentos necessários? Então, a apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base o laudo médico específico, conforme o anexo 3, que consta no edital, né, atestando a espécie e o grau da deficiência nos termos do artigo 4º do decreto número 3.298 do ano de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, que é o CID, no caso dos candidatos que sejam pessoas com deficiência e se inscrevam às vagas reservadas para esse grupo, também conforme disposto no artigo 8º da Portaria Normativa MEC, número 18, do ano de 2012. Então, nesse caso, é importante que o candidato leve, né, esse anexo 3 para o médico poder emitir o laudo e também o relatório médico, né, ambos com o CID. Agora, se o candidato apresentar um outro laudo médico que não esteja de acordo com o anexo 3, o que é que acontece, Renato? Esse laudo ele não será aceito. Ele poderá ser aceito somente se ele contiver, né, se conter nesse laudo todas as informações exigidas no nosso anexo. Então, se o candidato já tiver um laudo médico em casa, é importante que ele faça a comparação entre as informações que estão ali no laudo que ele já tem e as informações que são solicitadas no anexo 3 do edital, né? Para que não haja a necessidade posteriormente ou indeferimento em função de não conter as informações necessárias. Tá? E, finalizando aqui esse vídeo, a gente, né, sugere que vocês façam um acesso tanto ao termo de adesão ao SISU, o FOB 2023, quanto o acesso ao edital SISU FOB 2023, porque esses são os documentos normativos do processo seletivo. Eles estão disponíveis na página da UFOB, então ufob.edu.br/SISU/2023, e nele estão os documentos necessários para participar desse processo seletivo. Desejamos boa sorte a todos e que estejam aqui conosco em 2023.